Dá para fazer uma apresentação usando o ChatGPT? Eu fiz, e nesse vídeo eu vou mostrar o resultado. Olá, eu sou Renato Russo, sou gerente de projetos, especialista na criação de apresentações. Alguns dias atrás, um amigo meu, o Leandro Bustamante, me mandou uma mensagem perguntando: Renato, o que você acha dessas ferramentas de inteligência artificial para a criação de apresentações? A minha primeira reação foi um pouco de descrença. Eu não havia testado, não havia utilizado nada. E tinha sérias dúvidas se isso poderia funcionar, por uma série de motivos. Primeiro, porque a inteligência artificial aprende com aquilo que está disponível para ela. E a gente sabe um monte de apresentação ruim que está disponível por aí. Basta procurar no Google apresentações sobre isso ou aquilo, você vai ver um monte de slides ruins. Então eu tinha dúvidas sobre como que essas ferramentas poderiam estar aprendendo sobre apresentações. Mas, na minha opinião, não vale. Eu precisava testar e ver como é que funcionava. Lembrando aqui do grande Paulo Francis, que gostava de falar assim sobre livros, teatro, o cinema, ele falava, não vi e não gostei. Tirando essa brincadeira de fora, isso não vale. Eu precisava testar e saber como realmente funciona. Eu uso o ChatGPT, é uma ferramenta que eu assino, então eu fui explorar o que eu poderia fazer com essa ferramenta. Pesquisando, eu descobri que já existem alguns plugins para o GPT para criação de apresentação. Eu testei 2 deles e vou mostrar o resultado da apresentação e ver o que dá para tirar de positivo ou de negativo, se tem alguma coisa que pode nos ajudar realmente ou se tem algum perigo aí que a gente precisa evitar. Vamos passar então para o ChatGPT. Como eu expliquei no início, eu usei o ChatGPT, uma ferramenta que eu pago, logo eu tenho a última versão, que é a versão 4, e pesquisei a respeito de plugins para criação de apresentação. Os plugins que eu pesquisei são o Magic Slide e o Slide Maker. Para encontrá-los e acrescentar no ChatGPT, você precisa vir aqui em Explorar GPT e buscar por eles. No caso, por exemplo, o Magic Slides, você encontra ele aqui facilmente, e aí é só seguir as instruções para instalar a ferramenta. A mesma coisa para o Slide Maker. Você coloca o nome dele na busca e aparece aqui várias opções. Como eu falei, existem diversas opções aí, precisaria testar várias, mas eu escolhi testar essas duas por já ter lido alguma coisa a respeito. Eu fiz a mesma coisa nas duas ferramentas, trabalhei com os mesmos prompts. Qual que é o tema que eu escolhi para falar? Eu resolvi fazer uma apresentação nos moldes de uma que eu já tenho. Eu costumo fazer palestras para incubadoras e startups sobre a criação de slides para o pitch de investidores, aquela apresentação que a empresa leva em uma reunião com o investidor para conseguir investimento para a sua startup. Esse material, como eu falei, eu já tenho pronto. É uma apresentação que eu uso aqui. Eu vou mostrar alguns slides depois para comparar os resultados e o roteiro da apresentação e pedir para criar alguma coisa nessa linha parecido no ChatGPT. Primeiro, usando o Slide Maker, eu inseri esse prompt, onde eu pedi uma apresentação que deveria durar até 30 minutos, que é o tempo que eu faço normalmente o material. Deixei claro quem é o meu público para que a ferramenta busque informação mais adequada para aquela plateia. Indiquei qual que era o tema, ou seja, como preparar um deck de slides para um pitch de investidores. Eu especifiquei uma cor de fundo, porque eu achei que a ferramenta poderia me criar os slides. Foi um dos pontos que eu tive uma decepção e vou mostrar por quê. E coloquei que a apresentação deve usar recursos visuais. A ferramenta do Slide Maker, primeiro ele me fez uma proposta de apresentação, um roteiro, onde vocês podem ver aqui, onde ele sugeriu aqui uma introdução sobre como preparar o pitch, apresentar a importância. Depois ele falou sobre a importância, falou sobre o público-alvo e perfil do investidor, explicou qual que é a estrutura básica de um pitch deck, onde você fala do problema que sua empresa está se propondo a resolver, como que ela está se propondo a resolver a solução, o produto que está sendo ofertado e o seu estudo de mercado. E a seguir, ele começa a falar dos slides propriamente dito. Ele fala aí do problema, solução, produto, tecnologia, mercado, modelo de negócios, equipe, conclusão e call to action. É uma estrutura interessante, eu acho que atende o tipo de objetivo que eu estava pensando para esse tipo de apresentação. E ele perguntou se eu estava de acordo, confirme se esse esboço está de acordo, para preparar os slides. Eu dei um ok, falei que estava bom,
E ela fez uma conexão com essa ferramenta aí que chama-se AI DocMaker e deixou os slides prontos. Vamos ver o resultado. Vale destacar aqui que a ferramenta já deixou claro que ela não consegue aplicar recursos visuais, mas prepara o texto do slide e fica por sua conta preparar a parte visual. Já não é uma coisa legal, né? Um tipo de ajuda que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade é justamente na parte visual. Mas muito bem, vamos ver o resultado clicando no link. A ferramenta vai gerar, obviamente, né? Sempre tem a oferta aí da solução premium, mas vamos na solução. E eis aqui o deck de slides que ele criou. Como dá para ver, fez um slide limpo, branco, onde você vai ter que fazer as escolhas de cores. Então fez aqui toda a proposta aqui de introdução, a agenda da apresentação, os decks e tudo mais. E aqui colocou todo o texto. Um deck, veja que ele faz um tipo de texto muito completo, com sentenças longas, que é um tipo de coisa que eu não recomendo para uma apresentação presencial, onde ele fala um deck bem estruturado, gera clareza, aumentando, ou seja, frase completa, sentença completa. E sobrecarrega seu slide de texto, não é legal. O que eu costumo fazer, como eu vou mostrar na minha apresentação depois, em uma apresentação presencial, você está lá para apresentar o material, logo você pode cortar o texto e manter o conteúdo no seu discurso e usar a apresentação como suporte visual. Em seguida, foram mostrados aí os slides com todo o conteúdo, as dicas que precisam ser dadas. Se você não soubesse absolutamente nada sobre o problema, seria uma solução interessante, já te daria um roteiro, como eu falei, para uma apresentação de criação de pitch, foi um roteiro até bem interessante, mas você não pode se virar sozinho com essa apresentação. Uma série de recomendações precisam ser feitas. Abriu aqui até chegar no slide da sessão de perguntas. Vamos ver agora o que a outra ferramenta, o Magic Slides, preparou. No Magic Slides, eu usei exatamente o mesmo prompt, onde eu falei sobre a duração de 30 minutos, de startups, etc. Usei exatamente a mesma informação. Como na outra ferramenta, ele sugeriu primeiro um roteiro para a gente poder ver se estava ok antes de preparar o slide propriamente dito. Ele deu uma estrutura de apresentação, onde ele fala aí no slide de abertura, dá algumas sugestões de ilustrações que você pode usar na sua apresentação, que eu achei mais interessante porque deu alguma orientação para a pessoa que talvez tenha menos experiência. Aqui na introdução ele vai falar sobre a importância do pitch, depois ele vai falar sobre a estrutura básica do pitch, vai detalhar um pouco os slides de uma forma um pouco mais sintética, onde ele vai falar o que deve constar em cada um desses slides. E outra coisa que eu achei interessante também na apresentação, ele colocou algumas dicas de design, onde ele fala para usar pouco texto, usar ícones, explorar imagens, colocam algumas dicas assim para evitar slides confusos e muito poluídos. Enfim, ele deu um roteiro melhor que vai ajudar a apresentação. No final, ele deu uma sugestão de design, deu uma sugestão de paleta de cores aqui, já com as cores especificadas para poder dar um contraste legal. E ao final, ele disponibilizou a apresentação de forma parecida com o outro. Vamos ver o resultado. Ele abre uma ferramenta diferente que já trabalha um pouco mais o seu material. Veja aqui que ele já criou um slide aqui, escolheu um design de slide, daqueles designs padrões que a gente costuma ver dentro do Google ou dentro do PowerPoint. Um esquema de cores. Veja que não tem a ver com as cores que eu sugeri, com as cores que eu pedi. Então você precisa cuidar disso. O texto foi bem mais compacto, ele fez uma versão mais resumida comparado àquele outro, que eu achei desse jeito um pouco melhor do que a ferramenta anterior do Slide Maker. E vamos passando aqui, vai passando aqui os slides, os erros, as dicas de design, algumas dicas aqui para você praticar, enfim. Eu achei que foi uma apresentação um pouco mais completa. Então, entre as duas ferramentas, eu gostei mais desse Magic Slide na construção do roteiro, mas veja que ele fez um slide bastante pobre, sem nenhum recurso visual, usando bullets, que é aquilo que todo mundo usa e que eu mostro alternativas nos meus materiais, para evitar, para não sair uma apresentação igual. Você pode baixar aqui essa ferramenta em PPT e editar o fundo do slide, mudar fontes, adequar a sua identidade visual, mas o trabalho é todo seu. Vamos então comparar com a minha apresentação que eu faço normalmente.
Esse aqui é o meu material. Eu coloco aqui uma capa com ilustração bem bacana e vou seguindo a minha apresentação. Veja que ela é bem mais visual. Eu segui um roteiro até um pouco parecido. Se você pegar partes daqueles roteiros, eles acertaram mais ou menos o conteúdo próximo de algo que eu fazia. Que eu falo primeiro da identificação da audiência, o foco da apresentação de acordo com a audiência e a situação, e vou dando exemplos aqui de como se aplicam os princípios da apresentação eficiente numa apresentação de pitch, vou dando dicas de como melhorar o slide. Falo aqui das sessões que o pitch precisa apresentar. Repare que é uma apresentação bastante visual. Ao invés de bullets, eu usei ícones e contexto bem resumido. O grosso do conteúdo está no meu discurso, porque eu estou lá apresentando. Não é uma apresentação que eu vou mandar para as pessoas estudarem. Então eu preciso estar junto para apresentar e tiro vantagem disso, cortando o texto e deixando a apresentação bastante visual, usando alguns recursos aí de tal a cor nos slides para chamar mais atenção, as recomendações que eu faço aqui, enfim. Então, qual é a conclusão que eu tiro disso tudo? A apresentação que ele fez ficou melhor? Definitivamente não. Eu sou especialista no assunto, com certeza eu vou preparar, eu tenho obrigação de preparar um material muito melhor, usar outros recursos. Mas eu vi algumas vantagens na ferramenta, por exemplo, na parte do roteiro. Se você não pensou muito no roteiro, ou precisa acelerar o seu processo de criação, você pode usar o ChatGPT como um auxiliar para te sugerir tópicos. De repente você vai olhar ali, vai ver coisas que você não havia pensado, vai complementar com as suas próprias ideias, vai reorganizar o roteiro que ele propôs para um que te faça mais sentido. Enfim, é uma ferramenta de produtividade. Vale aqui destacar também uma ferramenta que pode te ajudar, por exemplo, para criar as ilustrações para a sua apresentação. Nessa minha apresentação, eu usei bancos de imagens que eu assinava, logo pagos, mas nem todo mundo tem acesso a isso. Eu vou mostrar aqui algumas figuras que eu criei usando o ChatGPT junto com a ferramenta DALL-E, que nos ajuda a criar imagens. Dá um pouquinho de trabalho, você precisa gastar bastante tempo no prompt, mandar refazer algumas coisas, alguns testes, mas pode ter um resultado satisfatório. Esses aqui são alguns exemplos de imagem que eu criei com o ChatGPT. Veja que são as imagens de boa qualidade. Eu queria falar aqui sobre criação de números, dashboards. Ele criou algumas coisas bem criativas. Aqui eu queria fazer uma imagem sobre TI, mostrando aqui servidores. Vejo uma coisa com uma qualidade interessante que até engana, passa despercebido se isso é uma foto verdadeira ou se isso é uma imagem criada. Porém, quando eu tentei criar algumas imagens sobre apresentações, eu já tive um pouco mais de problema. Veja essa imagem aqui, por exemplo. Eu pedi para criar uma pessoa apresentando o seu pitch para investidores. O cenário ficou legal, as pessoas assistiram, mas quando você começa a ver detalhes, você vai ver que tem alguns problemas no nariz dessa pessoa, o olho não está legal, o texto aqui estourou o espaço da tela. Você precisa ir ajustando a ferramenta, pedindo para o prompt refazer o seu material, tentar melhorar, conseguir chegar num resultado aqui um pouco mais satisfatório. Veja que já não é tão realista, mas é uma imagem que legal que você pode usar na sua apresentação. E você pode, às vezes, até corrigir esses pequenos defeitos depois que a imagem foi criada, usando uma ferramenta como Photoshop ou CorelDRAW, se você tiver o recurso e o conhecimento para fazer isso. Mas é um bom ponto de partida. Dependendo da apresentação, você pode usar esse tipo de imagem. Concluindo, então, a ferramenta foi interessante na criação do roteiro. Eu gostei mais do roteiro que o Magic Slides criou do que da primeira ferramenta que eu mostrei. Mostrou uma sequência, mas como eu disse, você não é obrigado a seguir aquilo. Use aquilo como um auxiliar, monte o roteiro a partir de lá e depois faça os seus ajustes. Reflita se aquela sequência é melhor, se aquele conteúdo está adequado, se não precisa acrescentar algum tópico que a ferramenta pode ter esquecido ou que você julga relevante. Resumindo, você tem uma ferramenta que pode ser útil em termos de produtividade e que pode ser uma mão na roda para acelerar o seu processo. Vai substituir o slide que você faz? Não. Como você pode ver na apresentação, eu fiz uma apresentação muito melhor em termos de qualidade visual. Então eu gastei tempo por achar ícones, usar figuras adequadas, mas tudo indica que essa ferramenta está caminhando numa direção e podemos ter surpresas no futuro. Então, o que vocês acharam do resultado?
Eu particularmente não gostei muito. Deu para ver que os slides são muito pobres, zero criatividade, zero recursos visuais. Mas a ferramenta tem algumas vantagens e a gente pode se aproveitar disso. Por exemplo, como foi visto na construção do roteiro. Ela construiu um roteiro decente. Óbvio que a minha apresentação tinha uma concepção um pouco diferente, mas se eu estivesse começando minhas pesquisas, o ChatGPT deu uma sugestão de um caminho interessante, mostrou os tópicos de uma maneira que eu achei interessante, que realmente pode ajudar. Além disso, na criação de imagens também, a gente pode ficar livre aí da necessidade de assinar bancos de imagens, por exemplo. Nós podemos criar a imagem. Eu vi assim, com a minha experiência, para conseguir aquelas imagens, eu precisei fazer uma série de ajustes no prompt, pedindo para corrigir alguma coisa, mudar aqui, mudar ali, para ter um resultado melhor. Mas, calibrando, testando, a gente vai chegando lá e vai conseguindo uma coisa melhor. E tem outra coisa que a gente pode se valer disso também. Talvez a imagem não seja melhor. Uma apresentação de responsabilidade mesmo. Por exemplo, você vai criar uma apresentação de vendas da sua empresa. Talvez seja bom contratar profissionais para poder fazer imagens de qualidade. Mas se você usa essa ferramenta, o ChatGPT, para criar uma primeira imagem com aquela ideia que você quer, aquilo que a gente poderia chamar de um briefing, vai facilitar muito o trabalho do profissional que vai fazer a imagem final. Você vai preparar aquele material e falar, eu quero alguma coisa nessa linha, mas corrija esses defeitos, cria uma imagem de qualidade melhor. Você vai ter um ponto de partida excelente. Uma apresentação de menos responsabilidade, onde esses pequenos problemas vão passar batidos, siga em frente e pode usar essa imagem que você vai conseguir ter um resultado legal. E a nota final. Essa ferramenta vai substituir, quem sabe, preparar uma boa apresentação? Por enquanto, não, mas é muito importante saber mexer na ferramenta. Primeiro, porque, como eu mostrei, pode ser uma ferramenta que vai te ajudar em produtividade, preparar mais rápido o seu material, usando os recursos para criar o roteiro, para criar imagens, você pode conseguir chegar num resultado legal de uma maneira mais rápida, desde que você saiba o que você quer e que você faça os prompts corretos, ou seja, dê as instruções que a ferramenta precisa. Além disso, essas ferramentas ainda vão evoluir. Ela está dando saltos a cada versão, melhorando a qualidade dos textos, das análises, da capacidade dela. Então, o que eu acho que, assim, num futuro muito breve, que a inteligência artificial não vai substituir um bom profissional. Porém, um profissional que souber usar a inteligência artificial vai substituir aquele que não sabe. Então, é muito importante manter-se atualizado, acompanhar os desenvolvimentos, usar a ferramenta, ainda que seja em caráter de teste, para ir aprendendo a usar o prompt, dar os comandos corretos e melhorando a qualidade do que a ferramenta pode te entregar. Numa próxima versão, quem sabe, já não vai estar um resultado muito melhor, vai poder te entregar o slide com alguns recursos visuais, facilitar ainda mais o seu dia a dia. Mas, se você não souber usar a ferramenta, de nada vai valer. Então, mantenha-se atualizado, acompanhe os desenvolvimentos. Quem sabe eu não vou voltar aqui daqui a um tempo, quando tiver uma nova versão do GPT, e mostrar o que aconteceu. Então, fique de olho, acompanhe, ou vamos ficar desatualizados. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir e assinar o canal. E também confira as dicas do meu site, que eu vou deixar na descrição, com uma série de vídeos e artigos sobre criação de apresentações. E se você quer aprender a fazer apresentações de alta qualidade para se sobressair no seu trabalho, confira o livro Slideshow, o melhor material em língua portuguesa com dicas práticas para você criar slides de alta qualidade, impressionar a plateia e comunicar a sua mensagem com objetividade. O livro está disponível em formato físico, que obviamente tem sua vantagem por causa das imagens, das figuras, mas também está disponível em formato digital para quem gosta da praticidade do leitor de e-books, como o Kindle, por exemplo. Está na Amazon, fácil de achar, fácil de encontrar. Conheça o livro Slideshow e até uma próxima.